Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nas últimas 6 semanas, eu estive pregando sobre a introdução de Romanos, e hoje a gente vai dar continuidade a partir do verso 8. Diz assim a Escritura. Lembrando, Paulo aqui tinha feito a introdução, agora ele começa a dizer os porquês. Ele diz assim: primeiramente dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a vós outros, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho do Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que, em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tem sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Até aí tá bom, meus irmãos. O tema da minha pregação hoje é a oração de Paulo, ou o estilo de vida de oração que o apóstolo tinha. Só para a gente não perder o fio da meada do que foi pregado a semana passada. Semana passada eu tinha falado sobre como o poder de Deus pode transformar as pessoas. E de fato é isso que aconteceu aqui com os romanos. Os romanos eram um povo perdido, era um povo pervertido, era a capital do império ali, então provavelmente o lugar que mais tinha perversidade era em Roma. E justamente naquele lugar, pelo fato de Deus ter derramado o seu amor naquelas pessoas, aquela cidade pagã, perdida, então algumas pessoas começaram a viver de modo absolutamente contrário ao que a cidade toda vivia. Tinha sim o povo que ainda estava na perversidade, mas ali Deus tinha escolhido alguns. E aqueles a quem Deus tinha escolhido passaram a viver de formas diferentes das demais pessoas, inteiramente diferente do comum. E eu disse isso, olha, que o amor de Deus que pode transformar as pessoas. E de fato, quando o amor de Deus é derramado sobre os nossos corações, é o que a Escritura diz, nós somos transformados. E Paulo diz que esses romanos, eles não apenas eram amados de Deus, mas também eram chamados para ser santo. Santo, eu sei que talvez por conta da conotação católica que você tem na mente, você pensa que santo é aquela pessoa que não erra. Mas não é. Santo é aquela pessoa que é separada para algo. Nós somos santos. O que é uma pessoa santa, pastor? Uma pessoa separada para Deus. Para viver para Deus. Não apenas eu que sou pastor de forma integral, claro que não. Mas todos nós, sem exceção, fomos chamados e separados por Deus. O verdadeiro cristão, ele não termina a sua vida sendo santo. Pelo contrário, ele começa a sua vida sendo santo, sendo separado para Deus. Depois também eu falei do desejo do apóstolo Paulo em relação aos romanos, é que de fato eles tivessem graça e paz. Graça, aquele favor imerecido. Eles não mereciam, eles eram pervertidos, eles eram perdidos, não mereciam a graça de Deus, assim como nós. Não somos muito diferentes dos romanos, não. Para dizer bem da verdade, somos iguaizinhos ou talvez pior. Mas então Paulo diz, a graça do Senhor seja sobre vós e a paz do Senhor. Graça, o favor imerecido, e a consequência da graça é termos paz para com Deus. É isso que a Bíblia promete. Sabia que a Bíblia não promete paz para com o seu vizinho? Nem mesmo paz para com o seu marido, com a sua esposa. Mas a promessa para nós é paz para com Deus. Como diz Paulo em Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus, mediante Jesus Cristo. E com base nisso eu quero passar então 2 princípios apenas dessa história de hoje. Primeiro princípio, o estilo de vida de oração que nós vemos no apóstolo Paulo era gratidão. Como preguei domingo passado também, gratidão. Paulo aqui é interessante, olha o que ele diz, versículo 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a vós outros, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Paulo começa dizendo assim, né? Primeiramente. O que se subentende é que vai vir uma sequência de coisas. Só que Paulo diz, primeiramente, ele diz o primeiro e esquece do segundo. Maravilha, hein? É o que alguns chamam de anacoluto. Sabe quando uma pessoa ela começa um raciocínio, daí de repente ela dá um exemplo, depois viaja na maionese, vai para o exemplo, não volta mais para o que ela ia dizer? Paulo era assim. Graças a Deus por isso, porque por conta disso, por ser livre e deixar Deus usar a vida dele, ele não ficava preso a regras. Então nós vemos Deus falando de forma grandiosa através deste apóstolo. Mas nós vemos que Paulo tinha um estilo de vida de oração. E a oração dele começava com gratidão, como ele diz, dou graças ao meu Deus mediante Jesus,
no tocante a vós outros. Percebeu que ele não agradece aos romanos, mas ele agradece a Deus pela vida daqueles romanos ali. Eu e você temos motivos de sobra também para sermos gratos a Deus. Pastor, eu não tenho tudo que eu quero. Mas você possui muito mais que você merece. Olha o que diz a Escritura. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Ou seja, o simples fato de você abrir os olhos esta manhã, de você ir para o seu trabalho, voltar e vir ao culto à noite, é porque mais um dia a graça de Deus, a misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida. E por conta disso, ainda que seu dia tenha sido péssimo, você pode dizer assim: graças te dou, meu Deus. É o que Paulo diz. Agradeça a Deus porque Ele tem renovado a sua misericórdia sobre nós. Coisa que nós não merecíamos, é óbvio. Se tem uma coisa que você pode fazer todo dia, primeiro é agradecer. Mas tem uma petição que você pode fazer todo dia também. É pedir perdão. Porque nós pecamos todo dia. Então, por conta disso, você pode começar agradecendo a Deus pela misericórdia dEle e também pedindo perdão. Paulo agradece a Deus pela fé dos romanos. No verso 8 ele diz: porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. É óbvio, ele não diz todo mundo no sentido de toda a esfera global do planeta. Mas em todo mundo conhecido, aquela figura de linguagem, né? Nossa, todo mundo sabe, você não sabe. Essa é a linguagem que Paulo usa. Mas olha que interessante. Em todo mundo é anunciada a vossa fé. Lembrando, Paulo escreveu isso aqui cerca de mais ou menos 2000 anos atrás, para arredondar. 1900 e pouco. Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp. E mesmo sem nenhum meio de comunicação desses que nós temos hoje, olha o que Paulo diz: em todo mundo é proclamada a vossa fé. Sem tecnologia nenhuma. Talvez a maior tecnologia que eles tinham eram os romanos, que faziam muitas estradas. E isso é óbvio, ajudou o evangelho a ir mais longe. Mas era tete a tete, boca a boca. E por conta disso, os romanos, que eram um povo perdido, a fé deles, a conversão deles, era falada em todo canto. Hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. E cadê a fé dos cristãos? Cadê a fé nossa sendo divulgada por aí? Não adianta, meu irmão, você ser crente só no Facebook. Facebook é legalzinho, né? Você põe um perfilzinho bonito. O Senhor é o meu pastor. Mas a vida é nojenta. Você coloca foto daquelas roupas indecentes, mas coloca um versículo bíblico embaixo. Na verdade, essas coisas têm mais condenado aqueles que se dizem crentes. A pergunta que eu faço para nós essa noite, para nós como igreja: de fato, nós estamos divulgando o cristianismo como deveríamos divulgar? Eu não estou dizendo fazer propaganda, não, mas com o estilo de vida. Os romanos, por conta do seu estilo de vida, do seu procedimento, diz a Bíblia que o nome de Cristo era engrandecido. Nós também temos feito a mesma coisa, estamos divulgando de fato o cristianismo como deveríamos. A nossa fé, a nossa obediência é testificada pelos de fora ou só pelos de dentro? Ora, porque ser crente no meio de um monte de crente é fácil. Ninguém aqui vai te xingar de palavrão. Ninguém aqui vai tirar sua paciência. Alguns ainda conseguem, né? Mas dificilmente. Mas a pergunta é: a nossa fé tem sido divulgada? As pessoas conseguem olhar para você lá fora, lá no seu serviço, lá no meio da sua família, e ver que por conta do seu procedimento, o nome do Senhor é engrandecido, que por conta da sua fé, do modo como você trata o seu marido, a sua esposa, pela sua honestidade, por conta do seu linguajar, o nome de Deus é engrandecido, ou é jogado mais ainda para o buraco? Lucas capítulo 9, olha o que diz a respeito de Jesus. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu, antes de morrer, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Olha que interessante, as pessoas olhavam para Jesus, e só de olhar a fisionomia dele diziam: vai para Jerusalém. As pessoas conseguem olhar na sua cara, e só por conta da sua aparência saber: é um crente fiel. Vai fazer o que é certo e não vai para bagunça. As pessoas só de olhar para Jesus sabiam. No versículo 53 ainda diz: o aspecto dele era como de quem decisivamente ia para Jerusalém. As pessoas olhavam para Jesus e sabiam onde ele queria chegar. A questão é: nós também temos seguido o mesmo caminho? As pessoas que nos olham, eu estou falando bem de forma exterior mesmo, porque o coração ninguém pode julgar.
Mas as pessoas que nos olham, elas conseguem ver em nós determinação por santidade, por obediência, por ser fiel a Deus, ou não? A Bíblia diz que Pedro, quando ele negou Jesus, as 3 vezes, antes do galo cantar, primeiro chegou uma criada e disse, você anda com ele, porque eu te vi no meio dele. Não, não conheço. Aí você estava com ele assim, não conheço. A terceira vez, olha o que ela fala, você é um deles sim. Sabe por quê? O teu modo de falar te denuncia. Que coisa! Por conta do que Pedro falava, do modo com que Pedro falava, as pessoas olharam para ele e disseram, você é cristão. Por quê? Porque você fala igual a eles, você age igual a eles. A nosso respeito, nós também podemos dizer a mesma coisa? O nosso modo de falar nos denuncia? O nosso modo de vestir, de agir, as músicas que ouvimos, o jeito que tratamos as pessoas, nos denuncia que somos cristãos ou que somos filhos das trevas? Essa é a grande pergunta que nós devemos sempre nos fazer. Ou você é aquele crente 007, sabe, né? Ninguém sabe que é crente. Está lá no meio do serviço, lá é um James Bond escondido. Quando fala que é crente, o pessoal toma um susto. O quê? O tempo todo infiltrado, a gente não percebeu. Imagina a tristeza. Teu modo de agir te denuncia como cristão, meu irmão, ou como mundano? Se você fosse acusado de ser cristão, você acha que as pessoas conseguiriam juntar provas o suficiente para te condenar? Essa é a grande pergunta. Se nós estivéssemos sendo acusados de sermos cristãos, você acha que as pessoas recolheriam tanto de provas necessárias para de fato nos condenar e mostrar que somos filhos de Deus? No início do século I, o cristianismo era divulgado pelo seu modo de viver. Era assim. Hoje, infelizmente, ele é condenado pelo modo de viver da maioria dos crentes. Infelizmente, costumamos ouvir, e bastante, lá, o fulano é crente, o que ele está fazendo lá? Lá, o outro lá, está o dia inteiro na igreja, não falta. Mas o que adianta? Falando esse monte de abobrinha. Nosso modo de falar não denuncia que somos cristãos, muito pelo contrário. Mostra que somos mundanos, estamos longe de parecermos com Jesus Cristo. Que eu e você venhamos de fato a ser como esses romanos aqui. Experimentar a graça e a paz de Deus mediante Jesus Cristo. E que a nossa fé venha a ser conhecida e o nome de Jesus venha a ser glorificado. E não humilhado. E não jogado no chão. Mas segundo princípio, Paulo tinha um estilo de vida de oração. Que eu vou deixar bem claro. Oração é algo que fazemos constantemente. Não apenas num determinado horário. É óbvio, tem essa questão de você separar um horário. Esse horário eu vou me dobrar de joelho, eu vou fechar a porta e pronto, acabou, vou subir no monte. Faz o que você quiser. Mas não é apenas isso. Oração é um estilo de vida. Paulo era um legítimo intercessor. Ele não orava apenas para si, orava também pelos outros. Assim como Moisés, lembra? Intercedeu até para o faraó. Vinha a praga na cabeça dele, Moisés ia lá, Senhor, arranca a praga dele. Intercedia até pelo inimigo. Davi fez isso pelos seus filhos. Lembra que Jó, a Bíblia diz que Jó era abençoado, sabe por quê? Porque ele orava para si, não, porque orava pelos seus amigos. E lembrando, os amigos de Jó não eram muito amigos, não. Eram aqueles amigos que na primeira oportunidade, Jó, tem pecado em ti, hein? Aqueles amigos da onça. E a Bíblia diz que Jó era abençoado porque ele orava por esses amigos. Paulo primeiro dá graças, depois nós lemos aqui. Primeiramente dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus é quem sirva em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Lembra que esse mesmo apóstolo disse lá em Tessalonicenses? Orai sem cessar. Ou seja, sempre devemos ter uma vida de oração. E a grande pergunta é essa: quanto tempo você passa orando por você? Mas não apenas por você, quanto tempo você passa orando pelos outros? Pastor, não ora nem para mim e pelos outros, muito menos. Oração é fundamental, meu irmão, para que você se mantenha de pé. Jesus já nos ensinou, orai e vigiai. Para quê? Para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a oração é um estilo de vida. Charles Spurgeon, falando a respeito dos jovens, ele diz assim: jovens, vocês precisam orar porque as suas paixões são mais fortes e a sua sabedoria é pequena. De fato, todo jovem é assim.
As paixões da mocidade são fortíssimas. Sabedoria nula. Talvez a frase mais sábia que um adolescente poderia dizer, sabe qual é? Sou tolo. Porque é ignorante. Pensa que sabe tudo. Já percebeu como que adolescente é com o pai e com a mãe? Ah, mas você vivia lá na época de 1600 antigamente, agora o tempo é outro, velho. Ainda chama de velho ainda, né? E acham que sabe muito. Sendo que, na verdade, você começa a aprender alguma coisa quando você descobre que você não sabe nada. Daí, quando você casa, tem filho, daí você lembra das coisas que seus pais talvez diziam lá atrás. Falei que não era por aí. Por que você foi se envolver? Por que você foi se meter? Por que você foi para esse caminho? Disse, ai, se eu tivesse ouvido meu pai com a minha mãe. Já passou por isso, talvez, assim como eu, né? Só que na época, você se achava muito sábio demais. Inteligente demais e não ouviu a velha gagada mamãe. Ou tiozão do papai. Todo jovem por si só é tolo. Portanto, jovens, vocês precisam orar, porque as suas paixões são fortes e a sua sabedoria é muito pequena. Leonard Ravenhill diz assim, se gastássemos tanto tempo ensinando as pessoas a orarem, enquanto as ensinamos a cantar em um coral, colocaríamos fogo no mundo. Percebeu? Gastamos tempo com tudo. Até na igreja, né? É 10 mil dias para ensinar o coral, para apresentar no dia. E orar. Ah, vamos fazer uma oração aqui para que Deus abençoe o coral. Deus abençoe esse coral. Em nome de Jesus, amém. E se ensinássemos mais a orar? E se tivesse mais a prática de oração? E nós vemos aqui pelo menos 4 aspectos da vida de oração de Paulo. Primeiro, era uma total submissão à vontade de Deus. Paulo, de fato, tinha uma total submissão à vontade divina. Você sabia que não é a sua esposa que tem dificuldade em se submeter ao marido? Não. Não são só os filhos que têm dificuldade de se submeter aos pais. Mas todo ser humano, seja homem, seja mulher, seja adolescente, seja velho, todos nós temos uma imensa dificuldade em nos sujeitarmos à vontade de Deus. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes é contra a nossa vontade. Às vezes, já passou aquela situação que você está lá, você sabe o que é certo. Só que você quer arrumar uma desculpa, um que pensa igual você, para você fazer o errado. Daí você consulta um, consulta outro. Daí talvez eu faria igual você. Tudo que eu queria. E vai e faz. No fundo, você sabe o que é certo. Porque é o que a Bíblia diz. O Espírito, a nossa consciência nos acusa. Você sabe que é errado. Mas mesmo assim você quer achar um álibi, alguém para compartilhar o seu erro. Todo homem, todo ser humano tem dificuldade em se submeter à vontade de Deus. Mesmo sabendo que a Escritura diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas ele ainda consegue achar que ele tem o melhor para ele. Eu tenho o melhor, eu sei como crio os meus filhos. Quem é a Escritura para dizer que meu filho não pode me tratar de qualquer jeito? Quem é a Bíblia para dizer? Talvez você nunca falou com essas palavras, né? Mas através da atitude nós vemos muito. Pessoas que às vezes, quantas pessoas já cheguei e falei, olha, você não pode deixar o seu filho fazer isso. Mas fica doido, fica doida. Pensa que eu estou querendo ensinar. Mas estou dizendo apenas o que a Bíblia diz. Paulo era totalmente submisso à vontade do Senhor. No verso 10, você pode acompanhar comigo? Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Paulo não tinha ido a Roma ainda. Foram cristãos comuns, assim como nós, que fundaram a igreja. Nenhum apóstolo fundou a igreja de Roma. E Paulo não tinha ido lá ainda. Por isso Paulo diz, olha, eu queria muito ir até vocês. Se for da vontade de Deus. Eu e você, nós sempre vamos enfrentar momentos em que perguntas ficarão em nossa cabeça, do tipo, para a esquerda ou para a direita? Qual caminho seguir? Você imagina Abraão? Abraão teve isso. Olha o que Deus disse para ele. Pega a tua mulher e teu filho, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Só que Deus não fala o lugar. Daí ele sai, primeiro cruzamento, para onde que eu vou? Esquerda, direita, para frente. Eu e você também enfrentamos essas questões, talvez diariamente. Para onde eu vou? E é interessante que no versículo 10, Paulo diz assim, olha, suplicando, e queria ir aos romanos. Olha, tem suplicado a Deus. No versículo 11 ele diz, muito desejo ver-vos. Depois no versículo 10, muitas vezes me propus a ir. Depois, em Romanos 15, ele diz, olha, faz anos que eu desejo visitar vocês. Consegue ver? Paulo estava orando por uma coisa há muitos anos. Às vezes a gente, a questão de uma semana, desanima, né?
Paulo há muito tempo dizendo, eu quero. Se for da vontade de Deus, eu irei. Nós às vezes não temos essa paciência. Eu não estou dizendo que é errado, meu irmão, você querer algo, você orar por algo. Sim, queira, ore, busque. Mas acima de tudo, antes da sua vontade. E diga, Senhor, se for da tua vontade, que assim seja. Coloque a vontade do Senhor na frente da sua própria vontade. Porque nem sempre as coisas vão sair do jeito que você quer. Nem sempre. Você pode às vezes orar por algo e sair diferente. Deus pode falar não. Deus pode falar sim. Ou Deus pode ficar quieto, assim como ficou com Abacuque. Lembra Abacuque orando, e Deus em silêncio. Abacuque continua orando, e Deus então responde, e a resposta de Deus é pior que o silêncio. Abacuque queria que Deus apenas concordasse com ele, e nós somos assim. Você percebeu que na maioria das vezes, quando nós vamos orar a Deus, no fundo, se você for sincero com você vai ver que na verdade você não quer muito saber a vontade de Deus, você quer que Deus concorde com a sua vontade. Você quer que, na verdade, você fala algo, o eco vai e volte no seu ouvido. É assim. A maioria de nós somos assim, nem sempre as coisas saem do jeito que nós queremos. Quantas vezes está aqui, mas eu queria um outro serviço, mas apareceu só isso aqui. Mas na verdade, eu queria outro carro, só pude comprar esse. Eu não queria aquela casa, queria uma outra, e só deu para comprar essa. E às vezes você fica meio chateado porque não saiu do jeito que você queria. Não somos só nós que temos esse tipo de dificuldade. Paulo também teve. Paulo orou durante muito tempo, as coisas não saíram do jeito que ele queria. Paulo, assim como nós, ou como muitos de nós, soube o que era desejar uma coisa intensamente, e mesmo assim não conseguir. Não foi apenas algo peculiar a Abraão, que orou durante anos para conseguir um filho, não. Não foi como Josué e Caleb, que 40 anos esperando a promessa de Deus, e nada. Isso era uma angústia de todos os homens de Deus, de todos os filhos de Deus. Às vezes você orar, e as coisas parecem que não saem do seu jeito. Mas segundo Paulo também sempre agia pela vontade de Deus. É o que nós vemos aqui no versículo 10. Em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Paulo tinha planos. Paulo desejava as coisas assim como nós. Não é errado. Paulo tinha estratégias de evangelização. Olha, eu vou por aqui, por ali, para eu pegar um caminho mais fácil. Paulo usava a cabeça, pensava. Todavia, ele só executava aquilo que ele pensava se fosse da vontade divina. Do contrário, ele podia ser o maior pensador do mundo. Se não era a vontade de Deus, ele não executava os planos. Olha o que diz Provérbios 16:9. Coloquei ali ou não? Provérbios 16:9 diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, o homem, ele pode sim traçar os caminhos, dizendo, olha, vou terminar o ensino médio com 17 anos, depois vou fazer o vestibular aos 18, pretendo terminar a faculdade com 22, quero começar a trabalhar em tal área. Não há problema. O homem, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Da mesma forma, devemos falar, Senhor, o meu planejamento é esse. Mas se o plano do Senhor for diferente do meu, se o Senhor tiver outro caminho para mim, que seja o caminho do Senhor. Portanto, pense, planeje, mas sempre diga, Senhor, é da tua vontade? Porque nada irá bem, a não ser que você esteja debaixo da bênção e da vontade de Deus. Não importa, meu irmão, quão boas sejam as suas ideias, quão inteligente você seja, quão bons sejam os seus desejos e desejos lícitos. Se você não está fazendo aquilo que é a vontade de Deus, você nunca vai ser feliz. Terceira coisa que nós vemos, terceiro aspecto, Paulo era sensível aos obstáculos. Paulo não apenas aceitava os obstáculos, como ele também via Deus através dos obstáculos. É o que nós lemos aqui no verso 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propus ter convosco, no que tem sido até agora impedido. Que coisa, Paulo, ele tinha se proposto, mas tinha sido impedido. É que talvez você está acostumado àquela coisa, né? A porta está fechada, Deus vai abrir. Não, mas às vezes foi Deus que fechou. Nem toda porta fechada é o inimigo, às vezes pode ser o próprio Deus. Quantos casos nós já ouvimos? Está lá o avião, o cara ia pegar o voo e de repente atrasou. Perdeu o voo, o celular não despertou. Teve que ficar triste, perdi a viagem. Daí vai ver, o avião cai. Que coisa. Agora foi, eu acho. Quantas vezes nós vemos essas coisas? Deus mostra para mim e para você
às vezes através dos obstáculos, aquilo que Ele quer que nós façamos, mas também aquilo que Ele quer que nós não façamos. Como, pastor, então, aparecem os obstáculos no nosso caminho? Olha, de várias formas. Paulo diz aqui no verso 13 que, de fato, ele foi impedido. Aqui Paulo não foi impedido por algo sobrenatural, do tipo, uma porta caiu na frente dele, não vai. Paulo aqui foi impedido, sabe por quem? Justamente por Deus. Ele tinha tanto trabalho na região que ele estava, ali na região da Ásia Menor, que ele não conseguia achar tempo para ir até Roma. Pastor, como o senhor sabe disso? Deixa marcado em Romanos, capítulo 1, vai lá no finalzinho, Romanos 15, algumas páginas para frente. Romanos 15, 22, nós descobrimos que era o trabalho da evangelização na Ásia que não deixou Paulo ir até Roma. Romanos 15, 22 e 23. Olha o que ele diz. E essa foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando muito visitar-vos, viu? Olha, ele fez tudo o que ele tinha para fazer. Agora não tem mais atividade aqui. Verso 24. Penso em fazê-lo quando viajar para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e por aí vai. Esse é um tipo de impedimento. Deus falou, rapaz, você tem muito trabalho aqui ainda, não vai para lá não. Seu trabalho aqui ainda não terminou, fica aqui, depois você pode ir. Deus reteve Paulo. Havia muito serviço naquele lugar. Mas não só por conta de Deus. Paulo muitas vezes também foi impedido por conta de enfermidade, como diz 2 Coríntios. Olha, uma enfermidade fez aquilo que eu disse que ia fazer. Não pude. Eu disse que a tal época eu não consegui ir. Deus pode usar toda e qualquer circunstância. Seja para nos guiar, mas também seja para nos livrar de algo pior. Quantos aqui conseguem imaginar que cadeia é algo bom? Pastor, cadeia não é algo bom de jeito nenhum. Graças a Deus que Paulo foi preso. Pastor, porque não foi o senhor, hein? Queria ver se fosse o senhor, pô, falando disso daí. Sabe por que graças a Deus Paulo foi preso? Paulo, literalmente, falando nosso linguajar, batia a perna demais. Não parava em lugar nenhum, andava para tudo que é lado. 3 viagens missionárias, mais a viagem a Roma. Quando que você acha que ele ia encontrar tempo para escrever essas cartas? Não tinha. Sabe o que Deus fez? Deixa eu prender esse rapaz aqui que é na cadeia, vai ter tempo de escrever, hein? E graças à cadeia dele, hoje nós temos as epístolas. As cadeias de Paulo fizeram bem para nós. Deus pode usar qualquer circunstância. Olha uma vez o testemunho que eu ouvi de uma mulher. A mulher estava com muita dor, de repente ela falou, pastor, faz uma oração para mim. E o pastor orou por ela, depois ela foi fazer os exames. Então o pastor perguntou para ela, qual o problema, irmã, lá que você tinha? Você foi ao médico, deu o resultado. Olha o que ela disse, graças a Deus era pedra nos rins, pastor. O pastor está estranhando, né? Mas graças a Deus. Mas por que, irmã, graças a Deus que era pedra? Não, porque por conta da dor das pedras nos rins, eu descobri que eu estou com câncer também. O pastor dele ficou mais chocado ainda, né? Irmã, mas como você pode estar agradecida por conta de um negócio desse? Olha o que ela disse, pastor, se não fosse as pedras, eu não descobriria o câncer na fase inicial. Então, dificilmente eu teria a probabilidade de ser curada. Você consegue ver que quando a nossa vida de fato está debaixo do controle de Deus, como diz Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas, sem exceção. Mas não apenas isso, Satanás também pode fechar a porta nossa. Pastor, não sei não, hein? Olha o que diz 1 Tessalonicenses 2. Paulo dizendo, por isso, quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Meu irmão, se Satanás barrou o apóstolo Paulo de fazer alguma coisa, eu e você acha que não pode? Pastor, eu sou um ungido de Deus, então Paulo não era. Claro que pode. Aqui, quando ele diz Satanás nos barrou o caminho, o que ele quer dizer é mais ou menos o seguinte, o sentido da palavra. Já viu naquelas guerras, quando aqueles tanques de guerra estão vindo, e de repente eles fazem grandes trincheiras, grandes buracos no chão, para que os tanques não avancem e caiam? Paulo está dizendo o seguinte, Satanás é uma trincheira lascada. E a gente caiu, não conseguimos prosseguir. É isso que ele está dizendo. E não apenas Paulo, nós vemos por toda a Escritura. Daniel estava orando, Deus me abençoa, me abençoa. E olha o que a Bíblia diz, olha, eu já tinha liberado sua bênção faz tempo, só que um anjo do inimigo parou. Ele precisou jejuar durante 21 dias para que a bênção de fato chegasse. Nós vemos o diabo colocando enfermidade em Jó, mas não apenas o diabo também, mas o Espírito Santo também pode nos impedir, sabia? Já estou encerrando. Atos 16, 6 e 7 diz assim, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, que coisa, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, pastor, o Espírito Santo está impedindo o povo de pregar.
É porque não era aquele momento. Impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Que coisa, Paulo num caso foi impedido, no outro caso não teve permissão. Mas ele era alguém que era sensível à voz de Deus e ao Espírito Santo. Por isso ele conseguia perceber, mas calma aí. A gente está querendo ir para fazer algo que é correto. Mas se está acontecendo esse tipo de coisa, é porque talvez não seja a vontade de Deus. Eu e você também precisamos ser sensíveis a isso. Pastor, mas como podemos decidir se vamos fazer isso ou aquilo? Porque tem coisas que são difíceis. Primeiro, Deus deu a mim e a você mente para que nós possamos usá-la. Você sabe, né? Sua cabecinha não foi feita só para colocar cabelo com progressiva, muito menos boné. Mas para pensar, para raciocinar. Temos que colocar de fato os neurônios para funcionar. Paulo fez isso, Paulo planejou ir a Roma. Tem coisas que são bem claras na Escritura, que o que você precisa fazer é ler. Ou procurar alguém que conhece um pouco da Escritura e mostre para você aonde tem essas coisas. Tem coisas claras. Por exemplo, o que você acha de um crente casar com um ímpio? Pastor, Brad Pitt está doidinho por causa de mim. É crente? Não. É do diabo aquele homem, então. Pastor, você estava do Brad Pitt, rapaz. Tá maluco, hein? Mas Paulo é bem claro. Não há comunhão entre luz e trevas. Não tem como. Crente incrédulo. Ou seja, pode ser, irmão, um janequim da vida aí. Tá doido por causa de você lá. É crente, não é? Descarta. Porque não é a vontade de Deus. Porque a Escritura é clara em relação a essas coisas. Beber. Pastor, beber vinho pó. Jesus multiplicou nas bodas de Caná. Lembra, pastor? O pessoal adora dizer isso aí para dar uma entortada no caneco, né? Pastor, aquele vinho lá vai falar que era vinho alcoólico. Irmão, é um longo assunto, né? Não tem como falar sobre isso. Mas em Israel, até 3 dias, o vinho não fermentava. E depois que fermentava, depois do 3º dia, tinha toda uma regra. Por exemplo, alguns rabinos só consagravam o vinho quando a medida que era misturada ali era 12 por 1. Uma medida de vinho para 12 de água. E olha lá ainda! Mulheres não podiam beber esse vinho misturado com 12 porções de água. Então, tem coisas que é fácil. A Bíblia diz não, é não. Mas há coisas que são lícitas, ou seja, que são permitidas. Todavia, a questão é o tempo certo? É o tempo correto? Por exemplo, quantos aqui acham que é de Deus casar? Levanta a mão. Só eu? Aleluia. Os solteiros, fala aí, meu Deus. Depois fica encalhado, sabe por quê, né? Para alguns é permitido casar, né? Paulo diz que alguns foram chamados para não casar. Mas eu queria casar de Deus, por isso que eu casei. E é bom, viu, irmãos? Conselho. Paulo aconselhou a não casar, né? Eu, porém, vos digo. Casa que o negócio é bom. Dá uns BO de vez em quando, mas é bom. Olha, relacionamento, casar, é algo lícito. A questão é, o tempo é propício? A idade é correta? Eu tenho os recursos necessários, a maturidade necessária para entrar no relacionamento e casar? Porque o relacionamento de cristão visa casamento. Do contrário, não se relacione. Se não é pensando em casamento, não tem por que se relacionar. No Peru, Paul Washer diz que um jovem de 14 anos pode casar. Pastor, mas é moleque! 14 anos! A diferença é a seguinte, um jovem com 14 anos no Peru já sabe arar um campo, caçar e construir uma casa. Acha um adolescente desse de hoje em dia aí, que sabe arar um campo. Pega na enxada da mão, já enche de bolha. Talvez a fase mais difícil que ele passou na vida dele é a fase 3 do jogo do Xbox. Essa é a diferença. Hoje em dia, no nosso país, adolescente vai dos 12 até os 30. E não amadurece. Portanto, forçar uma porta aberta nem sempre é a vontade de Deus. Relacionamento é algo que sim, pode ser de Deus, no momento certo. Daí está lá, adolescente. O rapaz, para ir ao shopping, tem que pedir dinheiro para o pai. A menina, para comprar absorvente, tem que pedir dinheiro para a mãe. Ah, mas quer se relacionar. Não, porque eu sou maduro, sou isso, aquilo. É mesmo. Não consegue nem se sustentar. E vai pensar em casamento, vai pensar em se relacionar para quê? Todavia, se mesmo assim a gente insistir, Deus pode dar. Mas não quer dizer que é bênção. Salmo 106, verso 5. Verso 15 diz assim: concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhe a alma.
Sabe quando tem aquele menino lá, pai, dá, pai, me dá, pai, me dá, pai, me dá, pai, me dá. Daí você dá, o menino se arrebenta. Uma vez meu filho estava aprendendo a andar de bicicleta, fez isso. Pai, deixa eu sozinho, deixa eu sozinho, deixa eu sozinho. Sabia nem andar com rodinha, queria andar sem. Você quer? Vai. Soltei, bum, no carro. É mais ou menos o que Deus está falando aqui. No carro parado, é óbvio, né? Conheci uma moça uma vez. O príncipe encantado da vida dela estava querendo ela. Só porque tinha olho verde. E todo mundo falava, não vai por esse caminho. Rapaz, não é boa coisa não. Rapaz, é meio tranqueira. Não está firme com Deus. Cuidado. Não vai, não vai, não vai. Mas já viu, né? Paixão é cega. Foi. Pergunta como está a vida dela agora. Está lá, com o filhinho pequeno. O pai sai na segunda, volta na quinta. E às vezes nem volta. Será que se tivesse ouvido a voz de Deus, ouvido o conselho, não seria mais fácil? Pastor, mas em relação às coisas que são lícitas e não são claras. Porque tem coisa que não é... Pastor, eu sei que Deus me chamou para casar. Joia, já é um bom passo. Com quem agora, pastor? Daí, eu que vou saber. É ruim, hein? Às vezes as pessoas perguntam, pastor, com quem que eu caso? Mas eu não quero nem saber, eu sei que vai orar, vai saber. É ruim, hein? Daí eu falo, você erra, a culpa é minha, né? Mas tem coisas que são lícitas, mas não são tão claras. Para isso, meu irmão, você pode usar a cabeça. Por exemplo, vai fazer um negócio, pensa. Calma aí, isso aqui vai dar mais lucro ou vai dar mais prejuízo? Eu vou ganhar ou eu vou perder? Use bom senso. Consulte as pessoas, consulte opiniões. Olha o que diz Provérbios 24:6. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Ou seja, vai fazer alguma coisa que talvez não sabe se vai dar lucro ou não vai? Consulta os outros, principalmente pessoas do ramo. Vai trocar o carro, pastor, tem que orar a hora. Mas leva no mecânico, meu Deus do céu. Pergunta lá, fulano, o que você acha desse carro? É bom, não é? Usa a cabeça, põe a cabeça para funcionar. O mais importante, eu e você termos o testemunho do Espírito de que, de fato, estamos fazendo o que é correto. Porque ainda que algo seja correto, seja lícito, se houver algum sentimento de incerteza, meu irmão, de desprazer, não faça. Porque é bem provável que algo permitido não seja a vontade de Deus, pelo menos para aquele momento ou para você. É aquele negócio, sabe, você, ai, mas não tem problema nenhum fazer isso aqui. Ai, mas estou sentindo um negocinho lá dentro que não é para fazer. Daí mesmo se você tem, me faz. O que você faz depois? Enfia a cabeça na parede. Porque fez errado, não faça. Aqui é interessante que o Espírito Santo proibiu Paulo de pregar na Ásia. Pregar é algo certo, havia necessidade, havia vontade, havia as condições propícias. Mas não era aquele momento. Por isso que Deus falou, não vai. Romanos 14, 23 diz assim, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Paulo está dizendo aqui sobre comida. Você tem com essas besteirinhas ainda, estava ensinando eles, né? Come carne de porco, não pode comer carne de porco. O que você come lá, toicinho com Coca-Cola, negócio de Deus. Mas se você acha que é pecado, o pessoal guarda o 7º dia, não come. Porque se você comer é pecado, porque tudo que não provém de fé é pecado. Ou seja, se houver incerteza, não faça. E para encerrar, Paulo também continuou orando até saber a vontade de Deus. Paulo não se entregou ao desespero por ser impedido. Porque às vezes acontece isso com a gente, né? Você está orando, de repente, pá, não. Não quero mais não. Paulo continuou orando, Deus, agora não foi a vontade do Senhor, mas e mais para frente, será que é? Paulo continuou orando. Não se aborreceu, nem se irritou com Deus. É algo que a gente precisa aprender, né? Que qualquer não que a gente ouve, não só de Deus, mas é um não que ouve dos pais, já fica bravo. Mas quer tirar o meu prazer. Mas quer tirar toda a minha alegria. Absurdo. Paulo continua orando e dizendo, Senhor, assim que for a tua vontade, se for da tua vontade. Sabia que obstáculos, eles podem ser de várias maneiras. E muitos desses obstáculos também podem ser para nos guiar, para dirigir a minha e a sua vida. Paulo, depois de muitos anos de oração, você já orou por algo que demorou anos? E eu talvez que eu orei que demorou mais tempo. Eu acho que eu ia comprar minha casa, 5 anos e meio, alguma coisa assim. Josué e Caleb, 40 anos, né? Terra prometida, eu orei pouco para deles. Mas você já orou por algo que demorou bastante? Paulo, durante muitos anos, continuou orando e dizendo, Senhor, se for a vontade de Deus, eu quero ir a Roma, eu quero ir a Roma, eu quero ir a Roma. E de fato, depois de muitos anos, Deus diz, Paulo, é chegada a hora, vai a Roma. Pastor, que bom testemunho, hein? Só que Paulo não foi para Roma do jeito que ele queria. Se você fosse para Roma, que jeito que você queria ir? Pastor, eu queria ir de navio.
Paulo foi de navio. Só que Paulo foi preso, como prisioneiro. Mas, de fato, foi. Eu não estava orando para ir a Roma, para fazer a vontade de Deus. Não foi como planejado, foi como prisioneiro. E antes de desembarcar em Roma, ainda passou por um naufrágio na ilha de Malta. Mas foi. Qual que é a nossa atitude? Então, eu e você, meus irmãos, assim devemos, é óbvio, fazer petições, sem esquecer de acrescentar, que seja feita a tua vontade, não a minha. Essa foi a oração de Jesus. É correto, é lícito eu e você termos desejos, sonhos, aspirações, buscarmos coisas? Sim. Todavia, devemos sempre lembrar que os nossos desejos, nossos sonhos, se não estiverem debaixo do plano da vontade de Deus, ainda que sejam bons aos olhos de todo mundo e até para nós, pode ter certeza, não vai trazer benefício. Agora, quando a gente entende e é submisso à vontade de Deus, a gente consegue entender Romanos 12, que Paulo diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que quem, de fato, vai experimentar isso? Vida cristã é óbvia, cheia de proibições, de restrições, de obstáculos, mas há apenas um lugar seguro, um lugar de paz e de perpétua alegria. Sabe qual é esse lugar? É quando você está no centro da vontade de Deus. Se você, de fato, está onde Deus mandou, meu irmão, o pau pode estar quebrando para o seu lado. Pode ser lá como a igreja de Apocalipse lá. Ó, é o trono de Satanás onde eu habito aqui. Mas se você está onde Deus mandou, você pode ter certeza, ali você vai ser feliz. Ali vai estar a alegria completa. É o lugar onde Deus quer que nós estejamos. E nós só vamos conseguir, de fato, chegar ou estar nesse lugar quando eu e você aprendermos a sermos totalmente submissos à vontade de Deus. Antes de tomar decisões, ir para a Escritura. O que a Escritura diz a respeito disso? E se ela diz algo contrário à sua vontade, meu irmão, minha irmã, não faça a tua vontade, mas faça o que a Escritura diz. Você pode ter certeza, você não vai se arrepender. Amém, meus irmãos?